Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 56 do vestibular da UFPR, provinha de 2023. Uma questão que abordava o assunto de potencial eletroquímico, coisa que você vê lá na parte de pilhas, ok? Agora é claro, criatura, se você ainda não está inscrito no nosso canal, você está perdendo tempo, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui. E é claro, aproveita e já dá um joinha nesse vídeo porque ele tá sensacional, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Peças de cobre recobertas por filmes de chumbo oriundas de resíduos industriais devem ser tratadas. Para tanto, o chumbo deve ser removido por meio de corrosão com uma solução oxidante, sem atacar a parte do cobre. Então entenda aqui, ó. Suponha que nós tenhamos aqui uma peça de cobre, tá? Isso daqui é uma peça de cobre. Tudo bem? Essa é a peça que a gente está falando. Ele disse que essa peça aqui, ela tem em volta, tá? Um filme feito do quê? De chumbo, não é? A gente tem um filme feito de chumbo, ok? E ele disse que quer remover esse chumbo, só que não pode atacar o cobre. O cobre que está aqui dentro, ele tem que ficar intacto, ok? Para isso, ele vai usar uma solução que seja oxidante, ou seja, alguém que provoque a oxidação desse chumbo. Lembrando que eu quero atacar somente o chumbo. O cobre tem que ser mantido ok por aqui, beleza? Aí ele fala assim, ó. A tabela a seguir apresenta os dados eletroquímicos de alguns reagentes disponíveis para o tratamento, além, é claro, dos dados do cobre e do chumbo. Então ele me dá essa tabelinha com os potenciais de redução, ok? E aí ele vai perguntar para mim qual que eu escolheria para conseguir fazer esse processamento. Agora eu quero falar uma coisa para você. Atenção, para a gente atacar somente o chumbo e não atacar o cobre, qual é a condição que tem que acontecer? Vamos lembrar? Essa tabelinha está mostrando potenciais de redução. Então o que a gente pode concluir? Quanto mais alto for o potencial de redução, quer dizer que esse cara gosta muito de reduzir, ok? Esse cara reduz com facilidade. Consequentemente, ele provoca a oxidação de outras substâncias. Em outras palavras, quem reduz com facilidade tem um alto caráter oxidante. Criatura, pelo amor de Deus, olha pra cá. Quando eu falar pra você de oxidante, oxidante não é quem oxida. Oxidante é, na verdade, quem reduz. Oxidante é quem provoca a oxidação de alguém. Então, por exemplo, nessa tabela, quem é o melhor oxidante de todos? Aquele que consegue oxidar qualquer coisa que está por aqui. Com certeza esse cara aqui, ó, que tem potencial mais alto, que é esse composto aqui, né? Esse íon complexo com irídio, tá? Esse daqui, ó, é a que a gente tem, né? Que seria o melhor para nós, né? O melhor para nós. Agora eu quero contar uma coisa para você, né? Lembra da condição? A gente tem que atacar o chumbo, mas não pode atacar o cobre. Então o que vai ter que acontecer? Para eu atacar o chumbo, né? Para eu conseguir corroer o chumbo, eu tenho que ter um potencial maior que o do chumbo, ok? Então esse elemento X que eu vou ter que escolher, tá? O potencial dele de redução, tem que ser maior que o potencial de quem? Do chumbo. Tem que ser maior. Então só o pessoal que está acima dele na lista vai estar valendo, não é? Então, por exemplo, nessa lista que está aqui, o potencial do chumbo vou deixar marcado, tá? O do chumbo aqui, ó, é igual a menos 0,13. Menos 0,13. Quais valores são maiores do que isso? Vamos deixar marcado, tá? Eu vou deixar marcado de vermelhinho pra gente ver quem que é. Pode ser? Então, ó, quem que é maior do que menos 0,13? Mais 0,87, 0,34 e 0,11. Ou seja, qualquer um desses caras aqui eu poderia utilizar para conseguir fazer o quê? Provocar a oxidação desse chumbo. Tudo bem? São os únicos que são maiores do que ele, ok? Lembrando que esse daqui é negativo, esse daqui é negativo. São valores menores do que do chumbo. Agora eu quero falar uma coisa para você. Lembra que eu quero oxidar o chumbo, mas não quero oxidar o cobre? Então o potencial do cobre tem que ser o quê? Maior que o potencial desse elemento que eu quero usar. Então eu não posso usar ninguém que tenha potencial mais alto do que ele. Ou seja, dessa lista que está aqui, lembra que esse cara tem um potencial mais alto do que todo mundo? Então esquece. Esse cara a gente não pode usar. Porque se eu colocar ele, ele vai oxidar tanto o cobre quanto o chumbo. Isso não é legal. Vamos analisar então? Qual que é o potencial do cobre? Mais 0,34. Você concorda comigo então que a única coisa que era maior do que ele era justamente esse cara aqui que era mais 0,87? Portanto, o que eu posso dizer para você? Né? Esse daqui a gente não pode usar. Então, ó, esse daqui a gente não pode usar. Qualquer um
desses outros que a gente utilizar por aqui, né? Pode ser tanto, olha aqui, ó, esse primeiro, quanto o próprio cobre 2+, a gente poderia utilizar, né? Quanto, por exemplo, o H+. Qualquer um desses caras que eu escolher, eles vão conseguir provocar o quê? A oxidação do chumbo e não causar nada com o cobre. Portanto, vamos ver qual que é a alternativa que fala esses caras aqui? Bom, vamos lá então. Considerando as informações apresentadas, os agentes oxidantes que corroerão somente o chumbo das peças são quais? Ele quer saber quais são aqueles que corroem apenas o chumbo. Vamos lá? Esses são os 3 possíveis, não é? Esse complexo diamim cobalto, esse daqui que nós temos cobre e esse daqui que nós temos H+, não é? Vamos lá então. Alternativa A, esquece. Zinco e níquel, não. Letra B tem zinco, esquece. Letra C, aquele complexo que tem o amim, correto, né? H+, correto. Então, letra C é a nossa resposta, tá? Ui, mas e o cobre? Relaxa que eu já vou falar dele pra você, tá? A letra D não pode porque tem aquele complexo de irídio que seria complicadíssimo e causaria corrosão de todo mundo, né? E a letra E tá completamente errada. Ui, então peraí, eu entendi, você falou pra mim a respeito desse, falou a respeito desse. Mas você falou agora há pouco que pelo potencial dava para usar cobre, não daria? Sim, em termos de potencial daria, só que nós teríamos um pequeno problema. E qual que seria? Imagine que essa daqui, ó, seja a sua peça feita de cobre, de novo vou desenhar para você, tá? E aqui em volta nós temos aquela cobertura de chumbo, ok? Eu quero corroer esse chumbo, certo? Chumbo sólido, beleza? Se eu mergulhasse esse cara dentro de um recipiente, contendo uma solução, por exemplo, de sulfato de cobre, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, CuSO4. Você concorda que eu teria, então, íons CO2+ aquosos aqui dentro, não é? CO2+ mais SO4 2-. O que me interessa é apenas o cobre. Eu quero falar para você que a presença desse íon cobre iria provocar, sim, a corrosão do chumbo, só que ele ia causar um efeito indesejável. E qual que seria? Na hora que ele fizesse esse processo de corrosão, ele ia começar a depositar cobre aonde? Na superfície da peça. Por quê? Dá uma olhada aqui na reação. Se a gente voltar, né, na página anterior, dá uma olhada, ó, Cu2+ mais 2 elétrons vira cobre sólido. Ele ia se depositar em volta da peça. Isso não seria legal, você causaria ali uma deformação da sua peça. Diferentemente, por exemplo, ó, desse primeiro que está aqui. Note que o reagente é aquoso e o produto também é. Ou seja, ele não vai para a peça. E a mesma coisa eu posso falar do H+. Ele é aquoso no começo e depois ele vira gasoso. Ou seja, ele não vai deformar a sua peça. Bacana, não é? Então, olha que questão inteligente, né? Inteligentíssima. Ok? Espero que você tenha gostado, criatura. E caso tenha ficado alguma dúvida, já sabe, né? Aproveita, comenta aqui embaixo que eu vou te tirar sua dúvida com todo o prazer do mundo. Pode ter certeza disso. E é claro, ainda não está inscrito, né? Não preciso nem falar, não preciso nem falar para você se inscrever, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui, ok? Espero você então na próxima questão.